reencarnação é uma experiência sui generis que espelha a necessidade de um burilamento. Eu já reencarnei várias vezes, estou reencarnada e ainda vou reencarnar outras vezes. Isto é, existe um imperativo de aprimoramento que a reencarnação confere ao espírito e que tem a sua cota de oportunidade de ensancha. Daí que quando eu volvo ao proscênio terrestre pela porta da reencarnação, existe uma cota de oportunidade que eu deverei saber aproveitar. Tinha um senhor que ele estava tendo o problema do vício do álcool e na França do século 18, 19, e ele tinha uma filha que estava tendo assédio obsessivo de um verdugo de ontem e uma vítima de ontem dela também. E a situação dela estava delicada. Tinha um irmão que já tinha a manifestação de uma mediunidade diferenciada, que se compadecia da situação dela e queria ajudar. Mas havia descambado para uma esquizofrenia que ela manifestava e estava atrapalhando os vizinhos por causa dos surtos que ela apresentava, grito e alteração de humor que ela adivinha, e prejudicando os irmãos também, que precisava dormir para trabalhar no dia seguinte. Daí havia sido acordado que ela seria internada no manicômio, onde ela poderia receber um tratamento que poderia ajudá-la, que naquela época era agressivo, violento, como eletrochoque, que tem o efeito do barbitúrico de hoje, porque acaba obnubilando o raciocínio da pessoa, é beta ela, e ela, com isso, apresenta uma aliação perigosa da realidade. Porque o eletrochoque, ele diminui o oxigênio de célula do neurônio para outra, símbole, e com isso o obsessor acaba sem escadinha para manter a conexão com o obsediado, porque falta esse conector, que é o oxigênio, entre a célula neuronal e da glia. E daí acaba que tem uma aparente melhora, porque o obsessor perde o degrauzinho para poder obsediar, mas ele aguarda, ensancha, espreita para voltar e recrudescer o método dele. Viu? E ela havia ido para esse manicômio, que na época era uma situação calamitosa, não havia o esclarecimento que tem hoje da questão obsessiva, da interferência da parte espiritual da questão, e a codificação pelo ínclito Allan Kardec ainda estava
incipiente na época. Haja visto que isso ainda estava no começo dessa luz, dessa voz do além, em alerta sobre a interferência do astral nessa realidade de subjugação, de fascinação, de possessão, de obsessão, que descamba para esquizofrenia, para bipolaridade, para o toque, para o transtorno de humor, para o TED, enfim. E naquela época a iniciativa de colocar no manicômio era receber um eletrochoque, um tratamento que enfraquecia a pessoa. E ela acabou tendo alguma melhora pela falta de arregimento para o obsessor atuar pela terapia do eletrochoque. Ela voltou para casa, mas teve nova recidiva pela ação obsessora que a espreitava. E esse pai, que era alcoólatra, ele acabou sendo influenciado pelo obsessor a agredir essa filha, por ela não conseguir trabalhar, permanecer em casa. E acabou agredindo ela, dizendo que ela não valia nada, porque ela estava ali, em casa, aparentemente inútil. E isso foi uma violência pelo estado que ela estava, já de ebetamento, de fraqueza orgânica, mental que ela se encontrava, pela ação insidiosa do obsessor. E ele teve a interferência da genitora dessa menina, que era desencarnada, para impedir que o facão que ela pegou terminasse uma tragédia, para reagir à situação, pelo próprio estado que essa menina estava. A genitora desencarnada auxiliou, apaziguou o momento. E esse pai, ele seguiu bebendo. E teve um instante que o benfeitor foi alertado da questão do vício. Que quando ele bebe, ele não está sozinho, que isso é instigado por desencarnado, viciado, que precisa que ele beba para continuar com a bebida. Que a mudança de pensamento, de panorama para o bem, de uma leitura edificante, auxiliaria ele a largar essa situação. E ele dizia que os da casa dele o tratava mal, que quem era de fora tratava ele bem em relação ao que era de dentro da casa dele. Haja visto que o benfeitor aclarou que com a atitude dele ele estava prejudicando também quem morava com ele, os filhos. E já numa realidade onde um médium que fazia reunião espírita foi lá dar assistência, essa voz do além soou para ele e ele acabou a menoscabar esse momento, que poderia ser a mudança de rota para ele, foi para o bar e acabou que, tendo bebido, ele saiu do bar e foi para um gueto de vício, de delinquência. E uma pessoa que estava ali, desarvorada, com um punhal, atingiu ele veio a desencarnar e entrou no mundo espiritual fracassado. Ou seja, quando ele entrou nessa vilegiatura, ele tinha uma cota de oportunidade. Na reencarnação em curso dele, que é a que ele estava agora, ele recebeu uma janela de possibilidade que cabia a ele aproveitar. Porque quando eu menoscabo a oportunidade santa, quando eu chuto o meu balde e acho que teria que ser
à revelia, sem esforço, e me entrego à minha miséria, à minha imundície, à minha limitação, à minha sujeira que eu tenho, e eu me rendo a isso e deixo isso ter a letra final sobre mim, acaba que uma série de oportunidades que passa por mim, vai. E aquilo corre por minha conta, porque a oportunidade bate na minha portinhola, abre minha janelinha e eu menoscabo. Aí aquilo afasta. Vem uma outra ensancha, me chacoalha, me chama para a ação do bem e eu ignoro. Acaba que chega um momento que cai sobre mim o fato de ter ignorado a possibilidade que chegou até mim. E em sendo recolhida para o astral de novo, eu sou computada como uma fracassada. Entro nessa vibração no astral, não porque o outro fez isso comigo, mas pelo meu menoscabo infeliz. E acabo sendo conectada com o espírito zombeteiro, frívolo, malfazejo, que me usa no astral para fim ignóbil, que me escraviza, que aura minha energia. Eu acabo entrando numa malha danosa que irradia leso, que compromete a minha vida no astral. Haja visto que, quando eu saí de lá e vim para cá, eu vim me ensanchando e abrindo compromisso na altivez moral, no sangue moral, de ir atrás do que eu precisasse, de vencer a mim mesma, de viver a renúncia ao mal, o trabalho no bem, que eu, ao ignorar essa situação e não viver o esforço que me competiria, tomo e absorvo uma situação de fracasso de quem perdeu e não soube aproveitar a oportunidade. Por isso é urgente estar atenta. Ir em busca do trabalho edificante, defender minha cooperação na obra do Cristo, aprimorar, porque isso vai me dando condição de fortalecer e de, ao aproveitar a oportunidade, fazer isso multiplicar. E com isso, quando eu for chamada para o astral, eu tenho para oferecer essa realidade multiplicada. Daquilo que eu recebi de oportunidade, eu terei sabido multiplicar.